terminei de ler o primeiro livro de Reis. Passei 7 dias para ler este livro, 22 capítulos. Não li 7 dias seguidos, mas se você separar meia hora por dia, é possível você ler um livro com calma apenas em 7 dias. A Bíblia tem 66 livros, tem alguns livros que são maiores, né, como os Gênesis, Êxodo, tem alguns livros que são em torno de 50 capítulos. Então, gente, é possível você ler tranquilamente, em pouco tempo, se você se planejar. Mas já fiz o primeiro vídeo, né, falando da velhice de Davi, falando que Salomão é constituído rei, depois de Davi aconselha Salomão antes de morrer. Salomão limpa toda a sua, deixa tudo o terreno preparado, né, e houve paz em Israel e Judá. Aí ele faz a primeira aliança, né, casa com a filha do faraó do Egito. Depois ele julga a causa daquelas 2 mulheres que eu já falei no outro, né. Aí começa a falar da grandeza do rei de Salomão. E aí pronto, a sabedoria de Salomão, o sonho que ele teve, o primeiro sonho que Deus se apresentou para ele em sonhos, falando com ele. E começa a outra aliança com o rei de Tiro, que vai construir o templo, né? Então ele fez o templo do Senhor para abrigar a arca da aliança, né? Que representava a presença de Deus. Então ele levou 7 anos para construir o templo do Senhor. Depois ele edifica um palácio, né? O palácio ele levou, foram 13 anos, então em 20 anos que ele levou para construir todas essas obras. E a grandiosidade do reino. Era tudo magnífico, tudo grandioso. Que segundo alguns intérpretes também prefigura o reinado de Cristo, né? Porque se você lê em Apocalipse, você vê como é a cidade santa, Nova Jerusalém, que está adornada, que vai descer. E você vê lá como é toda de ouro, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Então, Salomão faz uma festa, né? No dia que vai abrigar a arca no lugar santíssimo, né? E todo o povo de Israel estava ali. Depois ele fala ao povo, ele fala como foi, porque ele foi escolhido, né? O pai dele, tudo que o pai dele tem orientado para ele, como aqui no capítulo 8, no verso 19, ele diz assim: Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair de teus lombos edificará essa casa ao meu nome. Isso era Deus dizendo para Davi, não? Então realmente se cumpriu, Salomão que construiu, foi tempo de paz, até um certo ponto. Então, ele ora, gente, a oração são 66 capítulos, é muito lindo isso, gente, a oração. Eu vou dizer só aqui um versículo: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Então veja bem, ele mesmo dizendo isso, que anda com todo o coração diante de ti. Então ele fala aqui também, né? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, no caso lá no templo, né, que ele tinha construído, e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel. Então ele aqui vários versículos ele falando para que Deus perdoe, né, o pecado do seu povo Israel. Aqui no versículo 46 ainda do capítulo 8 ele diz: não há homem que não peque. Aqui no 8º, 46, né? Mas o problema da humanidade, gente, é peca, continua no pecado, não se arrepende, coração duro, rebelde, e não olha para Deus para se arrepender e volta a pecar. Jesus orienta isso, né? Aquela mulher pecadora vai e não voltes a pecar, né? Então, o problema é isso, a humanidade não se arrepende, não teme a Deus e só vai cavar a sua própria destruição. Depois ele abençoa o povo: bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Desde o princípio, tudo se cumpriu, gente. O problema da humanidade é porque não faz as coisas que se parecem bem ao seu coração e não consulta Deus, né? Aí pronto, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez, né? Está dizendo aqui, agora o tributo de Salomão era pesado, gente, o jugo era pesado.
Conta também no capítulo 10 a visita da rainha de Sabá, né, que veio e constatou toda a sabedoria como nunca teve em nenhum lugar do mundo, e nunca haverá uma sabedoria como a de Salomão. Então, aí fala das riquezas de Salomão, continuando no capítulo 10, né, era muita riqueza, gente, tudo era de ouro, e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sua sabedoria, que Deus tinha posto no seu coração. Essa sabedoria vem de Deus. Se você quiser sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago, se eu não me engano, em Tiago. Peça que Deus não vai passar em rosto. Ele dá. Aí pronto, o capítulo 11. Gente, esse capítulo 11 do 2 Samuel fala do pecado de Davi, né? Quando ele pecou com o adultério, adulterou com Batseba, né? Mas Davi se arrependeu e Davi nunca adorou outros deuses. Mas no capítulo 11 também fala da queda de Salomão. Mas Salomão caiu por causa da idolatria. Aí pronto, a ira de Deus se Deus contra ele. Deus excita adversários contra Salomão. Tudo que aconteceu, gente. Depois se levantou um homem aqui que era servo, Jeroboão, que depois, quando ele foi dividido, vai ficar profetizado aqui por Aías. Uma parte vai ficar para esse Jeroboão e outra parte com Roboão. E pronto, termina o capítulo 11 falando da morte de Salomão, né, que ele reinou durante 40 anos. E pronto, começa o reinado agora do seu filho. É isso, gente, por hoje.